Minha irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado.
Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, escutamos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. O texto narra um dos momentos mais impactantes da história da Igreja nascente, a conversão de Saulo, o perseguidor que se torna apóstolo. Lucas apresenta Saulo como alguém respirando ameaças de morte contra os discípulos, expressão que mostra como a violência contra os cristãos havia se tornado parte de seu zelo religioso. A caminho de Damasco, cidade situada fora da Judéia, Saulo é surpreendido por uma luz do céu e pela voz de Jesus que o interpela diretamente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica com a comunidade perseguida, revelando uma profunda teologia da comunhão. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. A luz que o derruba e a cegueira que o acomete simboliza uma desorientação espiritual de Saulo. Ele, que se julgava conhecedor da lei, agora precisa aprender novamente a ver. Durante 3 dias, permanece cego, sem comer nem beber, em um tempo de recolhimento, silêncio e escuta. A conversão se apresenta assim como o processo de desinstalação, quebra de certezas e abertura a uma nova revelação. Nesse contexto, a figura de Ananias ganha destaque. Mesmo relutante, obedece à ordem do Senhor e se dirige ao perseguidor. Sua obediência corajosa torna-se sinal de que a comunidade deve estar disposta a perdoar, reconciliar e acolher. A imposição das mãos e o uso do nome Irmão Saulo indicam que a igreja é o lugar onde se renasce para uma nova vida. Com o batismo, Saulo recupera a visão, mas agora enxerga com os olhos da fé, disposto a anunciar o Evangelho com a mesma paixão que antes o levava à perseguição. O texto conclui com Saulo pregando nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Sua transformação é radical, e isso causa espanto nos que o conheciam. A vocação de Saulo não apaga sua história, mas a redimensiona à luz da graça. A conversão de Saulo continua sendo paradigmática para a vida cristã. Em tempos marcados por radicalismos ideológicos, perseguições religiosas e polarizações, este relato nos mostra que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Muitos ainda caminham em trevas, impulsionados por certezas equivocadas, ideologias rígidas ou fanatismos. Como Saulo, também precisam de um encontro autêntico com Cristo, que ilumine, transforme e liberte. A igreja, por sua vez, é chamada a ser como Ananias, instrumento de cura e reconciliação, superando o medo e o julgamento. O desafio pastoral consiste em acolher inclusive os que nos perseguem, confiando que a graça pode operar grandes reviravoltas. A missão de anunciar Jesus como Filho de Deus continua urgente e cabe a cada batizado, como Paulo, abraçar essa vocação com coragem e fé. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.